Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes. Hoje, 12 de maio de 2025. E ontem foi o Dia das Mães e também o aniversário do prefeito Roberto Filho, a quem desejo vida longa e felicidades. As mães de todos vocês, indistintamente, e as minhas também, porque eu tenho duas, e a minha doce e bela Jamile, esposa e mãe, minha maior gratidão pelo amor incondicional que vocês me ensinaram a ter. Mas vamos às manchetes de hoje, tá? E a guerra de narrativas faz parte do jogo político e também é parte da democracia. Mas será que isso convence o judiciário? A gente volta em 30 segundos. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Bom, e a gente não tem um minuto de paz nessa cidade. Esta frase está ganhando o gosto popular e no fim de semana, que em Iguatu começou na sexta-feira, à noite, no caso, ganhou um fuá típico com climão de gol em final de Copa do Mundo. Mas rapaz... Mas não durou muito não, tá? Ó, a verdade é que as controvérsias foram mais fortes que as narrativas. E claro, papel aceita tudo. Como se fala em política, errar é humano e colocar a culpa nos outros é fazer política. E foi bem isso que tentaram fazer neste fim de semana. E analisamos as duas petições, referentes, no caso, ao processo ou à ação de investigação judicial eleitoral, a IJE, do Ilo Neto contra o Roberto Filho, coligação de um contra o outro, tá? E as informações contidas nelas, e não se pode avaliar de forma correta se não retrocederam aos fatos, né, anteriores que nos trouxeram até aqui. E atenção, povo que carece de cognição, tá? E os salivadores em excesso, os populares babões. Mas rapaz... Sugiro que leiam a matéria que está publicada no site da Mais FM, o maisfm.com. Lá estão a análise dos fatos recentes, os documentos para download e o Saiba Mais, que tem um histórico do que aconteceu desde o início até agora. A minha opinião vai ser a mesma de muita gente. E também não vai ser a mesma de outro tanto de gente. Mas rapaz... Mas é o que entendemos, isso é democracia e o jornalismo é o trabalho que eu faço. Então vamos para frente? A acusação original recai sobre Roberto Filho e Antônio Ferreira, Francisco das Frutas, apontados pela coligação como supostos beneficiários de apoio logístico e territorial de grupos criminosos durante a campanha de 2024. No entanto, essa manifestação protocolada no processo, os investigados tentaram inverter a narrativa. Segundo eles, quem teria articulado com o crime organizado seria, na verdade, a oposição, incluindo nomes como Sávila Roca, Rafael Gadelha, Ilo Neto. Este aqui, supostamente, se trataria de um elemento faccionado do CV cujo nome é Ilo, com outro sobrenome, tentando alterar uma realidade que nada tem a ver com o candidato que eu acabei de citar. Mas rapaz... Vereadores como Ronald Bezerra, erradamente qualificado como médico, e o próprio Tiago Valentim, esse conhecido como Tiago Fumaça. E no meio dessas controvérsias, temos pessoas colocadas em situação de supostos criminosos cujas ações não evoluíram, e outras pessoas que aparecem ao lado de candidatos no painel de supostas ligações que supostamente também, né, e posteriormente, gravaram vídeos, ainda na campanha defendendo a candidatura de Roberto Filho, e que depois foram nomeadas para trabalhar na prefeitura.
Dá para entender? Mas rapaz, Pois é, olha só. Acusar outros candidatos a início de campanha, onde todos foram procurados por muitas pessoas, inclusive o Thiago, é um argumento que deixa de lado o fato que consta da Tempestade 2, onde todos esses contatos listados na peça da defesa, apenas 2 desses aí todos, apenas 2 evoluíram e estiveram supostamente mais próximos de Thiago Fumaça. Um deles já foi condenado à perda de direitos políticos, que é o Jocélio Viana. E outro, que é o Roberto Filho, que é objeto dessa AIJF. Além disso, vemos pressa em fechar uma instrução. mas rapaz, Na realidade, queremos que todas as informações sejam apuradas e que nada seja colocado debaixo do tapete ou deixado de lado. É hora de sabermos a verdade e cabe à justiça não se compadecer de apelos emocionais. É só mesmo parar quando terminar. A investigação foi dividida em 2 fases e já foram concluídas. Na primeira fase, a Polícia Civil apreendeu o celular de Thiago Fumaça e, com base no que foi encontrado nesse aparelho, a investigação deu sequência à segunda fase. Foi nesse momento que a polícia descobriu conversas importantes entre Thiago e a advogada Márcia Teixeira relacionadas à campanha eleitoral, o que levou à deflagração da Operação Tempestade 2. mas rapaz, Na segunda fase, o celular de Márcia Teixeira foi apreendido, mas ele ainda estaria sendo analisado pela Polícia Federal, ou seja, os dados desse celular ainda não foram completamente extraídos, ou pelo menos não ficamos sabendo de nada a esse respeito, e muito menos foi informado que sim ou que não. O que a gente sabe é que, por enquanto, não. mas rapaz, O que significa que a investigação ainda não está totalmente concluída. O extrato apresentado para justificar o fim dessa instrução e a culpa nos outros mostra um outro extrato de apenas um celular, de final 9172, que não é o celular de final 5999 atribuído a Márcia. mas rapaz, Sabemos que o relatório de extração é enorme e tem mais de 150 páginas e pelo menos, no mínimo, uns 4 celulares que foram avaliados. Então, ainda falta muita coisa aí. Não é só um, são vários. Apesar disso, a defesa de Roberto Filho e outros envolvidos no caso está pressionando para que o processo seja encerrado logo, argumentando que não há mais elementos suficientes para continuar a investigação, especialmente em relação ao celular de Márcia. Eles querem que o caso seja julgado rapidamente, sem esperar pelos dados do celular, talvez o mais importante de todos eles. O relatório final da Operação Tempestade 2, entregue em outubro de 2024, já apontou indícios de envolvimento com facções criminosas, compra de votos e outros esquemas ilegais, com base nas informações extraídas do celular de Thiago. Portanto, mesmo que o celular de Márcia ainda não tenha sido periciado por completo ou não venha a ser investigado ou periciado, a investigação já tem dados suficientes para sustentar essas suspeitas. Este relatório foi alvo, inclusive, de pedidos de anulação por parte da defesa, alegando as mesmas coisas que foi feita agora nessa Tempestade 1, ou seja, suspeição e suspeição do delegado. mas rapaz, Porém, o juiz acatou como prova válida todos os relatórios do Tempestade 2 e parece que agora estão tentando usar a mesma abordagem. Tudo isso que eu acabei de narrar para os senhores faz parte do jogo e a guerra de narrativas também. Mas uma coisa é importante que seja dito: essa não é uma eleição para escolher de forma popular a melhor narrativa. mas rapaz, É um julgamento de uma AIJE, coisa séria. E a gritaria não influencia juízes, muito menos o meritíssimo senhor juiz Carlos Eduardo Arraes, que é tido como magistrado de perfil técnico e muito preciso.
Haja vista suas últimas decisões. Portanto, muita calma nessa hora. Ainda tem boa quantidade de água para passar por baixo da ponte Demócrito Rocha. O Jaguaribe dessa causa ainda não secou. Bom, e o prefeito pagou o acordo e deu esse como kit. Tá certo, esse acordo tá kit. Agora, não é certo dizer que esta gestão nada mais deve em relação a salários. Há médicos com 3 meses sem receber, há UPA sem receber, há 2, tá? Com 2 meses pendentes. E os contratados que também não receberam e estão pendentes relativos a 2024. Portanto, ainda falta muita gente receber. E para finalizar, me chegou a informação que eu vou tratar como rumor, né, de que após os intensos protestos e denúncias de assédio e perseguição, pensa-se, né, ou estão se movimentando no sentido de que o secretário de Agricultura iria para o SAAI e o secretário e o superintendente do SAAI iria para a Agricultura. Já se fala também que no SAAI voltarão os turnos e provavelmente as horas extras de forma como eram, tendo em vista o grande volume, né, de reclamações da população, que a turma deixa os trabalhos parados ou não vai atender, por uma série de razões, né, e muita pressão, muita confusão lá dentro, tá? Infelizmente. Mas sobre esses 2 assuntos em particular, a gente trata amanhã no Balaio de Gatos, porque aí tem muito babado, tá bom? Se é Balaio de Gatos que você quer, se prepara pro de amanhã. Mas rapaz, Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Que uma mentira na minha história. Só achei que foi assim. Pra frente, Sucupira!